Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe e hoje são 5 de dezembro de 2025. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu amigo, minha amiga, que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Eu deixo meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, gente, hoje eu vou falar de um artigo, um editorial. Eu vou criar um editorial aqui para a gente dizer o seguinte, né? A decisão do ministro Gilmar Mendes e a polêmica pública. O Gilmar Mendes deu uma liminar, o partido, acho que o PSOL, eu não sei, né? Foram dois partidos que arguíram a constitucionalidade ou não, né? O preceito fundamental da lei 50, a lei do impeachment, né? De 1952. Então a polêmica, porque Gilmar Mendes está protegendo os pares, Gilmar Mendes está favorecendo, está prejudicando o Poder Judiciário. Todos esses deputados são hipócritas, medíocres, mentirosos, porque eles não explicaram para você o que fez o ministro Alexandre de Moraes. Quando se cria uma Constituição, quando se refunda, no caso nosso brasileiro, nós fomos refundados no dia 5 de outubro de 1988, quando uma nova Constituição foi promulgada, que é a Constituição em vigor, né, existe um princípio que chama-se princípio da recepção. O que isso quer dizer? Que todas as leis anteriores, aquelas que são conforme a Constituição, elas permanecem em vigor. E as que são contrárias à Constituição, elas são afastadas automaticamente ou por decisão do Poder Judiciário. O processo constituinte inaugura, portanto, uma nova ordem jurídica. Porém, a ruptura normativa não significa a aniquilação total do sistema anterior. Para garantir continuidade institucional, segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, o direito constitucional desenvolveu o princípio da recepção, pelo qual normas infraconstitucionais, ou seja, leis que estão abaixo da Constituição, que são leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, decretos, portarias, resoluções, né, anteriores, permanecem válidas desde que sejam compatíveis com a nova ordem jurídica. Foi isso que aconteceu, portanto, em 1988. O conceito de recepção, do princípio da recepção, ele determina que toda norma infraconstitucional anterior à Constituição permaneça válida se for anteriormente compatível com o novo texto constitucional, independentemente de sua forma ou do órgão que o editou. Por exemplo, os decretos-leis de 1964, que era um absurdo, mas tem muitos decretos-leis que estão em vigor ainda. Trata-se de critério material, não formal. Não tem uma natureza legislativa, portanto, não é o Poder Legislativo que vai dizer se A ou B é válido ou não. A lei A ou a lei B é válida ou não. Quem tem que dizer isso de forma material é o Poder Judiciário, são as decisões judiciais. A recepção não é, portanto, um ato legislativo, mas um fenômeno automático decorrente do poder constituinte, né? Normas incompatíveis não são recepcionadas e deixam de produzir efeitos com a nova ordem constitucional. Tá? As jurisprudências dos nossos tribunais são unânimes, né? E que isso que eu estou falando. A doutrina, né? A doutrina brasileira de autores famosos como José Afonso da Silva, Celso Ribeiro Bastos, Paulo Bonavides, Alexandre de Moraes, defendem que a recepção é um mecanismo essencial de continuidade normativa e deve sempre ser analisada à luz dos princípios constitucionais, especialmente dos direitos fundamentais. Então, toda lei anterior à Constituição de 1988 que não defende as regras dos direitos fundamentais e dos princípios constitucionais, elas têm que ser afastadas do ordenamento jurídico. Doutrina portuguesa, que nós chamamos de direito comparado, nós comparamos esse nosso direito com o direito português. Canutilho, que é um dos maiores constitucionalistas modernos do mundo, eu acredito, ensina que a recepção é fenômeno de sobrevivência normativa condicionada condicionando a compatibilidade material com a nova Constituição. Sua doutrina influenciou fortemente o constitucionalismo brasileiro. Aplicações práticas, nós podemos citar, por exemplo, as leis do Código Penal, que é de 1941, o Código Civil, que é de 1916, só vigorou até 2003, né? O Código de Processo Penal, a CLT,
são leis que foram recepcionadas, o Código Tributário Nacional, lei 5.172, de 1966, todas essas com algumas alterações que foram recepcionadas pela Constituição de 1988. O princípio da recepção, portanto, assegura a estabilidade institucional, a segurança jurídica e respeito à supremacia constitucional, funcionando como um filtro axiológico, ou seja, de acordo com a bondade, com o que a gente entende de positivo, de correto da nossa sociedade, que separa as normas compatíveis e incompatíveis com o novo texto constitucional. Por que eu estou falando desse princípio? Porque né, como falei na última semana, o ministro Alexandre de Moraes foi acusado de beneficiar os pares, de proteger, de ser contra os deputados medíocres, hipócritas de Brasília, principalmente o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que é um analfabeto constitucionalmente, ele nunca leu a Constituição, ele só defende a Constituição quando os assessores lhe passam, porque ele nem conhece o artigo 1º da Constituição, como dizia Bolsonaro nunca abriu a Constituição para ler, mas dizia que estava dentro das 4 linhas da Constituição. É uma hipocrisia o que o poder político, né, colocou a sociedade contra o Supremo Tribunal Federal. Você está defendendo o Supremo? Não estou defendendo o Supremo. O Supremo mas estou defendendo a Constituição. Tá? Então, a lei de 1952, que é a lei do impeachment, que serviu para tirarmos o presidente Collor e depois a presidente Dilma, não vou analisar o método das ações, a jurisprudência de Collor serviu para comprovar a jurisprudência da Dilma. Concordando ou não, nós estamos nessa situação, né? Bom, essa lei, ela não se coaduna, ela não se adequa mais à Constituição de 1988. Vários juristas, milhares de artigos existem nesse Brasil afora defendendo uma nova reforma da lei de impeachment, desde o presidente Collor, mas o Congresso Nacional, omisso como sempre, incompetente como sempre, nada fez. E agora fica hipocritamente colocando o povo brasileiro contra o Supremo Tribunal Federal. A atual Constituição prevê como o dono da ação, né, a pessoa com competência, o órgão, a instituição com competência para ingressar no Poder Judiciário contestando uma lei, pedindo a condenação de um réu ou a absolvição de um réu, é o Ministério Público. Portanto, esta lei do impeachment, que prevê que qualquer cidadão ingresse com um pedido de impeachment. Primeira, a hipocrisia do Congresso Nacional, que está havendo agora. Um excesso de pedidos de impeachment contra ministros do STF, sem quais eles cometem crime. Porque não é um crime que você decidiu, por exemplo, um ministro que votou a favor do aborto, não é crime. O ministro que votou a favor da pena de morte, não é crime. O ministro que votou para determinar que uma determinada milícia seja terrorista, não é crime. Os ministros que votaram impeachment, a condenação de Bolsonaro, não cometeram crime, porque o devido processo legal foi cumprido. Bolsonaro teve direito de defesa, Bolsonaro foi ouvido pelo juízo, brincou com o juízo, convidando o ministro para ser seu vice, não quis saber do judiciário e agora tem que assumir a responsabilidade. Então, o competente para julgar as ações, os pedidos de processo contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, está correta a interpretação do Alexandre de Moraes quando determina que ele está adequando a lei de 1952 à Constituição de 1988, quando determina, nós promulgamos essa Constituição, que quem é o dono da ação, quem pode pedir, abrir inquérito, abrir processo contra o ministro da Previdência, contra o parlamentar, contra o senador, contra o deputado, é o Ministério Público. Como de fato funciona para o ministro. Não é qualquer um da rua, cidadão, que vai pedir o impeachment de um parlamentar, ou o afastamento do parlamentar. Por exemplo, podia ser previsto que as hipócritas desses 3 deputados, né, o Alexandre Ramagem, que está fugido, a Cláudia Zambelli, que está presa na Itália, e o filho de Jair Bolsonaro, deviam qualquer um dos cidadãos pedir a cassação do mandato dele. Mas não, eles estão lá por quê? Porque quem determina é o Ministério Público, é o Supremo Tribunal Federal. Isso eles não defendem. Agora querem que
continue sendo contra os ministros do STF, qualquer um cidadão. Então, essa decisão, 99% eu creio que será confirmada pelos ministros do STF. Não é uma decisão arbitrária, não é uma decisão contrária ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, contra o povo, ou como um apadrinhamento. É a interpretação conforme a Constituição, conforme o princípio da recepção. Eu espero que eu tenha informado a vocês. Vocês querem se aprofundar, pode contratar um jurista do mais respeitado, pode ser do Brasil, pode ser do exterior, ele vai lhe cobrar um não sei quanto por uma lauda ou duas e vai dizer em poucas linhas a mesma coisa que eu estou lhes dizendo. É muito importante que vocês coloquem na cabeça de vocês, tirem esse brown store, essa lavagem cerebral que a direita brasileira está tentando impor o povo brasileiro, tornando o povo brasileiro ignorante, tornando o povo brasileiro um povo alienado. Não, povo brasileiro, você é inteligente, você é competente. Temos eu e tantos outros formadores de opinião que damos os conselhos certos. Eu não estou aqui defendendo o judiciário, não estou defendendo os ministros do STF, não. Eu só estou defendendo o que é previsto na Constituição. E eu creio que 99% de chance dessa decisão ser mantida. E é uma decisão correta, porque é conforme a Constituição. Quem tem que pedir o impeachment do ministro do STF é o Ministério Público. Né? Vamos lá, hoje eu estou um pouco olhando para fora, assim, a longe, porque minha impressora acabou de enguiçar, mas eu vou mudar de assunto, tenho ainda uns minutos. Brasil patina em indicadores sociais. Bom, veja bem, gente, além das tensões políticas, o país enfrenta graves desafios econômicos. A dívida pública deverá alcançar 85% do produto interno bruto, PIB, em 2026. Cenário que compromete o crescimento sustentável e limita as políticas de distribuição de renda. Nós temos um país com uma renda tão mal distribuída, né? Tanto rico, poucos ricos, muitos ricos e a maioria pobre, né? 1% da população é rica e 99% da população é pobre. Estou aqui já inaugurando um novo copo, né? Meu presente de Natal da minha professora lá da academia, dela me deu de presente de Natal, já estou inaugurando aqui, viu? Não é propaganda não, é só um brinde de Natal. Trata-se de obstáculo que exige planejamento fiscal responsável e reformas estruturais, especialmente entre áreas como a previdência, gastos públicos e produtividade nacional. Esse é o gargalo do Brasil. O Brasil está vivendo num sonho, vivendo de boas nações, porque a inflação volta para a meta, o crescimento do Brasil vai ser 1,5%, isso não é crescimento. Mas os verdadeiros problemas brasileiros não estão sendo tratados. Outra preocupação aqui, crescimento acelerado das milícias, né? No campo da segurança pública, o país vivencia um fenômeno igualmente alarmante, né? Entre 2007 e 2024, calcula-se que um aumento aproximado de 60% no poder de alcance das milícias. Pesquisas publicadas pela imprensa indicam que mais de 4 milhões de brasileiros, quase 35% da população de determinadas regiões, vive sob o domínio direto de organizações criminosas que impõem regras e exploram economicamente os moradores e competem com o Estado em territórios inteiros. Gente, isso é muito preocupante. Muito preocupante. Nós vivemos sob o domínio de milícias. O Estado se afastou, o Estado faliu, o Estado não tem competência de organizar uma cidade, né? Como cidade como Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades, vivemos sob o domínio de traficantes, sob o domínio quebra-ônibus, queima-ônibus, do gato de luz, gato de água. Isso é uma tristeza. O Estado precisa de ter competência para resolver. Barricadas, como no Rio de Janeiro, ruas que você não entra porque é fechada. Isso realmente, né? O Estadão noticiou que, recentemente, né, uma única quadrilha controlava 49 empresas dedicadas à lavagem de dinheiro, demonstrando o alto grau de profissionalização e ramificação dessas redes criminosas. Você vê, o crime organizado tem em São Paulo, né, 49 empresas só dedicadas à lavagem de dinheiro. Então imagine, tem alguns setores que crescem muito, e você diz assim, por que o setor se vende tantos apartamentos caros em São Paulo? É a riqueza do Brasil. Não, é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. É só você ver, né? O presidente Bolsonaro comprou 54 imóveis, todos eles em dinheiro vivo.
né? O filho de Bolsonaro comprou uma casa, uma mansão por 6 milhões de reais em dinheiro vivo. Ele vendeu uma chocolateria, uma empresa de venda de chocolate, a empresa que mais faturou no mundo, só vendeu à vista, não tinha cartão de crédito, não tinha nada, era só dinheiro em espécie. Isso prova, não estou aqui condenando Jair Bolsonaro, meus filhos de Jair Bolsonaro não, mas é lavagem de dinheiro mesmo, é muito grande. Então, quando você vê muitos prédios caros sendo vendidos em São Paulo, quando você vai lá ver, é o dono do crime organizado, é o chefe do crime organizado que comprou apartamentos caros em São Paulo, sei lá. Isso é o quê? É o Estado que não tem competência mais para resolver os problemas internos, nossos problemas. É grave a situação brasileira, né? Ah, mas a gente vive sob nós vivemos sob uma democracia, mas essa democracia ela tem um preço. Quando todas as milícias tomarem conta de todas as cidades brasileiras, o Estado não tem mais como se defender. Ele vai ficar um Estado como tal. Para que serve? Né? A prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, por exemplo, é uma prova inequívoca que o crime organizado chegou ao poder central no Rio. Se o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é um ligado ao crime organizado, defendeu o deputado, mandou o deputado carregar as coisas, né? Caminhões tirando documentos da casa na véspera, que no dia seguinte ia ser vamos dizer assim, a busca da Polícia Federal, né? O presidente da Assembleia mandou lá o deputado tirar todos os móveis, ele tirou, trocou de telefone no mesmo dia. Isso aí, gente, isso é uma vergonha, né? Um presidente de um poder judiciário, né, ter conivência com o crime organizado. Realmente é uma tristeza. Eu fico muito preocupado porque esse episódio, né, do presidente da Assembleia Legislativa confirma a infiltração do crime organizado nos setores de poder oficial e reforça a necessidade de fortalecimento das instituições, de controle, de auditoria e investigação. O problema é como investigar se o crime organizado está no poder? Ou seja, como é que você vai botar o chocalho no gato? Se você chega no Rio de Janeiro, vai investigar a Assembleia Legislativa do Rio, o presidente faz parte do crime organizado, como é que você vai... Se o governador do Rio, por acaso, não estou acusando, mas suponhamos que o governador do Rio também faça parte do crime organizado, o que fazer? Ele é governador, foi reeleito pelo povo do Rio de Janeiro. Então, é difícil, né? Justiça feita. Extradição dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A Justiça Argentina autorizou a extradição de 5 brasileiros condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 no Brasil. Eles haviam fugido para a Argentina esperando proteção sob o argumento de afinidade ideológica com o governo local. Ao contrário, né, as expectativas dos fugitivos, o Poder Judiciário argentino demonstrou independência e respeito às normas internacionais de cooperação penal. A decisão reafirma que crime contra a democracia não encontram abrigo seguro em sistemas jurídicos sérios. País sério não encobre, não vamos dizer assim, acoita, né, mal elementos que pregam contra a democracia. Conclusão: vivemos um momento de tensão institucional, desafios econômicos e crescente ameaça das milícias e da criminalidade organizada. Ao mesmo tempo, a justiça brasileira e estrangeira têm mostrado sinais de vigor e independência. Isso é bom. O Poder Judiciário independente é muito bom, nos dá muita proteção. O objetivo deste editorial é permitir ao telespectador, né, compreender com clareza e sem manipulações a gravidade e a complexidade dos fatos recentes. Gente, como eu falei para vocês, é fundamental que você entenda que não é colocando o povo contra um determinado órgão, como o Supremo Tribunal Federal, que vai mudar o país. Porque faltou esclarecimento. Esse esclarecimento que eu dei sobre a questão do princípio da recepção, que é um princípio universalmente aceito, em todos os países do mundo nós tratamos desse assunto, não há por que você não explicar ao povo. Então eu encerro aqui dizendo o seguinte, que quando você funda um Estado ou reforma um Estado, como foi o caso de 1988, as leis anteriores que se confrontam, que não se coadunam, que não se igualam à atual Constituição, elas são retiradas automaticamente do poder do sistema jurídico. Então, ou são adequadas. Uma lei ela pode ter uma interpretação, ela ser constitucional ou inconstitucional em partes. Né? Vamos dizer assim, o artigo 200
Se eu não me engano, no artigo 226 da Constituição, 227, 200, no capítulo que trata da família. O que é uma decisão, no caso, não foi uma recepção, tá? Foi uma reinterpretação da Constituição. Que você pode concordar ou não, direito seu, conservadorismo, o direito de cada um. O que você não pode é o desconhecimento da lei. Isso você não pode, você tem que conhecer a lei. A questão da família, que tratara-se que só o casamento era o que formava a família. Vem uma interpretação e diz, não, qualquer organização familiar tem o amparo do Estado. O casamento de homossexuais também tem um amparo do Estado. Isso é democracia, isso é recepção de acordo, claro que isso foi uma reforma constitucional que a gente chama sem modificação da lei, acho que é o artigo 226 da Constituição. Mas por exemplo, né, quando o presidente Collor decretou o plano dele, plano Collor, que confiscou todos os bens, os recursos do povo brasileiro, todo mundo amanheceu com R$50 no bolso. Quem tinha 2 milhões em banco ficou com R$50, né? Com o presidente Collor, primeiro dia do governo do presidente Collor. Ele tomou por base um inciso do Código Tributário Nacional, que depois o Supremo disse não. Esse artigo não fez esse inciso do Código, se eu não me engano, é artigo 7º do Código Tributário Nacional. O Supremo disse não, este inciso não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Então é direito do judiciário interpretar a Constituição de acordo com as normas. Então, esta lei do impeachment, ela pode ser realmente interpretada de uma nova visão. Essa visão de Alexandre de Moraes, no meu entendimento, claro que tem adversários, principalmente o Poder Legislativo, vão me atirar pedras. Mas no meu entendimento, de acordo com muitos juristas, eles vão concordar comigo, que é a decisão que deverá prevalecer daqui para frente. Quem pode ingressar com ação contra o processo de impeachment de um ministro do STF é o Ministério Público, ou a Procuradoria-Geral da República. Gente, muito obrigado. Hoje, sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Quero desejar um bom final de semana. E curta o meu vídeo, dá o like, seu dislike, se você chegou até aqui. Parte para um amigo, porque minha preocupação aqui não é ter uma opinião política a favor de A ou B. Eu quero ter uma opinião política a favor da Constituição, na defesa da Constituição, porque defender a Constituição é defender a minha vida, é defender os meus direitos, os seus direitos, a sua vida. Se a gente despreza a Constituição, damos passagem para picaretas, para mau caráter implantarem ditaduras. Como nós estamos vendo. Mas os Estados... Vou falar aqui, né, encerrando, né, me permita 2 minutos. Isso que o presidente dos Estados Unidos está fazendo na Venezuela é uma ditadura. Ele não pode, de hipótese alguma, invadir a Venezuela, como ele parece que ele já está até recomendando que os americanos saiam de Caracas. Porque ele deve invadir essa semana, não sei quando. Isso é uma ditadura. E a gente precisa combater isso. A União Europeia tem que se levantar, gente, a Rússia, a China, tem que ser contra. Porque é uma agressão. Essa agressão do Donald Trump à Venezuela é uma agressão inadmissível. É um ditador. Não estou defendendo Nicolás Maduro, é um ditador. Mas é o povo da Venezuela que tem que decidir o que quer. É o poder do venezuelano, não é a imposição dos Estados Unidos obrigando que ele se retire do país. Isso é ditadura. Não vai ter democracia na Venezuela porque a ruptura da ditadura foi através de outra ditadura. O que Donald Trump faz na Venezuela nada mais é que essa ditadura de direita que o mundo quer comprar. Ok? Mais uma vez, muito obrigado. Se você chegou até aqui, se inscreva no meu canal, dê o seu like, seu dislike. E até segunda-feira. Um abraço.